Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência, continuidade aqui à nossa programação da semana, né? Trazendo aqui novamente o debate sobre o trotskismo, né? O pensamento de Leon Trotsky, né? Como parte aí do debate, né, que o canal está fazendo, né, sobre o debate marxismo, trazendo aí diferentes visões, diferentes perspectivas, né, do pensamento aí de um dos principais dirigentes da Revolução Russa, é Marcos, né, Sokol, né, é ele que é um militante trotskista, né, ele que foi encarregado aqui de falar sobre esse tema, né, no dia de hoje. Então, sem muita demora, tudo bem, Marcos? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Bem, não sei como você quer que eu me apresente. Eu sou Marcos Sokol, 68 anos. Sou militante da Quarta Nacional desde os anos 70. E isso em relação ao objeto do teu tema hoje. Tenho 3 filhos corintianos, sou corintiano. E estou aqui agradecendo o seu convite para participar desse podcast, que é uma experiência para mim, que eu não sou muito desse esporte. Tenho participado de muitas lives, faço debates desde que eu me lembro, mas vamos ver que contribuir ao formato do podcast. Vamos lá. Sobre isso você pode ficar tranquilo, né? Só peço aí que desliga o microfone, né? Que é bem parecido com as lives que você participou, né? Mas vamos aí para a primeira pergunta, Marcos. Falar aí de um dos principais, ou se não, o principal que o trotskismo fez, né? Sobre, né, o balanço, né, do Stalin e principalmente do stalinismo, né? Primeiramente, como você vê a importância desse debate, né? E, e também, né, qual que era tá certo que demoraria uma live, mas em poucas palavras, resumindo, qual que é o balanço que o Trotsky fez do stalinismo? Olha, a posteriori é até relativamente fácil. Eu só queria afastar a ideia de que havia um debate entre Stalin e o Trotsky. Primeiro, porque Stalin não era muito dado a debates, digo isso na trajetória militante dele, antes de se tornar secretário do Partido Comunista, então União Soviética, em 1922. Não é como se houvessem duas teses. 100 anos depois, se tem que achar que eram duas teses, né? 2 programas, duas orientações. E, na realidade, não era bem assim. O nó da chamada teoria trotskista, foi conhecida assim como a teoria da revolução permanente, repousava no que o Marx, 50 anos antes, tinha podido desenvolver sobre os processos revolucionários na Europa Ocidental. E nunca foi objeto de um tratado específico, vamos dizer assim. O debate, por assim dizer, debate só se colocou numa forma polarizada entre o Stalin e o Trotsky, quando o Stalin, então, depois de 22, começa a teorizar sobre o socialismo no seu país, que é propriamente uma invenção. Não existia nenhum dirigente socialista até então, nem comunista, nem social-democrata,
tinha ocorrido também estupidez. Ou seja, de achar que se iria formular um sistema baseado na superação da grande propriedade privada dos meios de produção, que até poucos anos antes era o objetivo comum, tanto dos social-democratas quanto dos revolucionários. Eles diferiam quanto aos meios, né? Reforma ou revolução, mas não quanto ao objetivo final, que era a superação do regime baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então, a ninguém tinha ocorrido também estupidez, achar que isso podia ser feito no interior de uma nação, por maior ou poderosa que ela fosse. Foi já na necessidade de encontrar uma ideologia, no sentido original da palavra ideologia, isto é, um sistema de ideias que falsifica a verdade, que o Stalin construiu essa teoria dita do socialismo no seu país, para justificar o acomodamento da revolução que tinha sido derrotada na Europa, na Alemanha, na Hungria, e construir, então, um regime mais estável possível, negociando na forma que ele achava que iria negociar, inclusive com Hitler, como é sabido, o famoso pacto Ribbentrop-Molotov, ou dito de outra maneira, Hitler e Stalin, que foi um desenvolvimento máximo, né, na teoria do socialismo num só país, para preservá-lo, entre aspas, socialismo, valia tudo, inclusive fazer um pacto, com todas as consequências que teve com o Hitler. Mas aqui, isso é o produto do desenvolvimento de uma camada social incrustada no novo Estado, originalmente um Estado de novo tipo, baseado na República dos Conselhos, cuja vocação era ser uma República Universal, mas que foi progredindo a um certo ponto, né? Começou na Rússia, que, como diz a palavra, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Muita gente não atenta para os termos têm importância. E foram integrando a leste e a oeste, a partir do núcleo da antiga Rússia, nações que acederam, que se juntaram, se associaram na União das Repúblicas, na expectativa de que a Revolução triunfante na Europa Ocidental, industrializada, fornecesse mercado e maquinário para um desenvolvimento mais harmônico das forças produtivas. Isso não tendo ocorrido, a Revolução tendo sido derrotada nos anos 20, naquele momento, primeira metade dos anos 20, na Europa Ocidental, criou-se então um caldo de cultura para que dentro do Partido Comunista e futuramente na Internacional Comunista proliferasse essa teoria, que era uma teoria, como eu disse, de acomodação, enquanto que a Revolução Permanente era a busca da coerência com a forma original do marxismo. Tanto é assim que quando Lenin defende a NEP, a nova política econômica, com uma série de concessões a empresas nacionais e internacionais, portanto a força de mercado, limitadamente, um certo grau de controle, ele justifica isso como o tempo necessário para que o movimento operário na Europa Ocidental recuperasse o seu fôlego e viesse a triunfar uma nova vaga, que ocorreu a nova vaga na segunda metade dos anos 20, mas foi novamente derrotada, nesse caso já com a colaboração contra-revolucionária dessa camada que havia incrustado e já estava parasitando o Estado soviético. Como disse, 100 anos depois é fácil explicar, mas no momento em que o Stalin acede à condição de secretário-geral do partido, não é porque ele venceu uma batalha de teses, onde a tese dele teve maioria. Foi porque ele trabalhou de maneira até clandestina, inclusive, para assegurar, por exemplo, para não fazer acusações sem evidências, há um texto hoje conhecido como o Testamento de Lenin. Na realidade, era uma carta do Lenin entre as convulsões, que ficou doente, né? Teve várias convulsões na fase final,
entre 21 e 23, que ele indica como sucessores possíveis para o cargo que ele exercia, ele principal dirigente, secretário do partido, figuras como Trotsky, Bukharin e Piatakov. Trotsky, Bukharin e Piatakov não constituíam um grupo, não era uma tendência, no sentido moderno da palavra, agruparem ao redor de um texto, de uma orientação. Eram dirigentes experimentados, no quais se podia confiar, mesmo divergindo, de que não iriam, como disse o rei, a respeito do Estado, preparar pratos picantes. Venha a ser o eufemismo face àquilo que o Stalin depois pôde realizar. E por meio já de uma burocracia de tipo mafiosa, tendo controle das secretárias do Lenin, ele interceptou essa carta, que nunca chegou ao conhecimento, senão anos depois, já com o partido um alto grau de depuração, o próprio Estado. Então, passou a vigir então essa teoria oficializada nos países do mundo, de modo que cada um dos partidos comunistas tivessem como objetivo nada menos e nada mais do que preservar, na forma que viesse recomendado pela embaixada, os interesses do Estado soviético, do Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E os objetivos revolucionários, como dos processos revolucionários ininterruptos, que é a ideia da Revolução Permanente, passaram a ser objeto de negociação, troca de acordos que interessassem à diplomacia soviética, já fora do quadro do interesse de uma revolução mundial, já de costas para a ideia de que certas lutas e batalhas necessárias, muitas delas que os partidos comunistas stalinizados se envolviam, essas lutas se escalonavam, né, se encadeavam num processo de transcendência. Passavam de objetivos práticos, imediatos, democráticos, às vezes por reformas, para objetivos mais ousados, reformas mais profundas, transformações estruturais, revolução, na realidade. Tarefas que, para irem ao seu desenlace, de maneira não inevitável, mas necessária, dependiam da independência da classe operária. Ela não se deixar amarrar por interesses outros que não fossem os seus interesses históricos. Isso, resumidamente, era a teoria da Revolução Permanente, enquanto que, ao serviço da Revolução num só país, vieram sendo feitas caracterizações, né, como a da Revolução por etapas, particularmente importante em países como os nossos, né, onde se cria uma ideologia de uma classe burguesa democrática, que teria interesse em uma revolução limitada, uma revolução democrática, e que então caberia ao proletariado apoiá-la, essa burguesia, uma revolução limitada nesses objetivos, que era, por outro lado, o necessário para manter uma situação de liberdade de movimento o Estado soviético, que era falso, porque a operação de invasão nazista mostrou que não havia liberdade nenhuma, e os imperialismos do mundo, isso é consagrado nas memórias do Churchill, uma fase em que ele era, aliás, primeiro-ministro da Inglaterra, estava esperando os nazistas liquidar a fatura no leste, né, das repúblicas socialistas soviéticas, sem intervir nem interceder naquilo que viria depois, obrigatoriamente, a ser a Guerra Mundial, né, a Segunda Guerra Mundial. Eu, com isso, fico no que eu diria que é o miolo sobre o qual foi erigido, no processo de desenvolvimento pelo Trotsky, pelo setor da vanguarda com o qual ele colaboraram, as bases da Quarta Internacional, que veio a ser fundada em 1938, ao redor de um programa conhecido por Programa de Transição, cujo nome na íntegra fala sobre as tarefas da Revolução na fase imperialista.
um método chamado, então, de transição. Tem outras questões importantes a examinar, que diz respeito às polêmicas vivas dessa época que continuam atuais. Uma delas, lateral na teoria da evolução permanente, mas ligada a ela, é a questão nacional. É sabido que o Trotsky e o Lenin, nesse caso, juntos e explicitamente defenderam a formação de uma nação que não existia antes, embora o substrato dela estivesse ali, que era a Ucrânia. É um exemplo bem atual de algo que perdurou, né, um século depois, continua colocado, com base na teoria do Stalin e de outros stalinistas, grão-russos, né, como o Lenin chamava, de adeptos de uma hegemonia russa por cima de tudo, uma grande Rússia, um russião, para usar uma linguagem, de que a questão nacional era, nas palavras do Stalin, uma verruga no rosto da história, algo que tinha que ser removido. Enquanto que o Trotsky e os revolucionários a ele ligados viam na questão nacional a expressão engendrada em condições particulares dos traços que são próprios da civilização humana, portanto, que exigem um tratamento e um reconhecimento. Terceira questão que eu poderia mencionar, que continua guardando a atualidade, é o lugar da arte e da cultura, ou da ciência, se seriam respeitadas na sua realidade própria, ou se deveriam se transformar em instrumentos, correios de transmissão, por usar uma expressão, de uma teoria científica particular, que nesse caso é o marxismo, que pretende ser uma teoria científica, mas que, para os marxistas de origem, não pretende ter uma verdade particular a ser inoculada, vamos assim dizer, no corpo da arte e mesmo da ciência. Enquanto que o Stalin, ao contrário, em parte pelo regime totalitário, mas em outra parte pela própria concepção de tipo ditatorial, totalitária, queria ter o controle absoluto e passou a ter o controle absoluto sobre a arte e a cultura, praticamente a arte e a cultura na União Soviética, inclusive no terreno da ciência, enquanto que os trotskistas defendiam toda a liberdade da arte e o pleno e livre desenvolvimento da ciência, respeitando as suas leis próprias. Acho que com isso eu dei um panorama do que seria o corpo da teoria da revolução permanente e a distinção dela, com uma única ressalva que eu queria acrescentar: nós seríamos unilaterais, se do ponto de vista socialista, ou seja, ligado aos interesses do movimento da classe operária, nós esquecêssemos a outra margem do rio. Entendendo que o movimento operário fosse no rio, você tem a margem opressiva da burocracia soviética, o stalinismo nesse sentido, e você tem do outro lado, incrustado no corpo do movimento operário também, em alguns casos e em alguns momentos jogando até um peso maior, embora historicamente não, que foi a burocracia social democrática, a herdeira da Segunda Internacional, que refeita no pós-guerra, mesmo em crise, perdura até hoje, muito menos influência do que já teve, mas ainda freando o desenvolvimento das lutas reivindicativas num limite de preservação da ordem capitalista, que teria se tornado eterno, na opinião, assim, nesse caso manifesta hoje em dia, pelos socialistas social-democráticos. Né? Não foi o tema da tua questão, mas eu seria ingênuo, né? Até porque, se eu não desse essa flagrante do outro lado do rio,
Até porque o stalinismo só pôde jogar o papel que ele finalmente jogou, negativo, em parte porque ele era sífilis muito operário, como disse o Trotsky, mas em outra parte é porque ele utilizou para dividir a classe operária, para impedir a realização da sua unidade, o fato da democracia social-democrática frear e trair os interesses da luta de classe. Não é uma fantasia, é uma realidade. E essa dificuldade foi uma dificuldade que os seguidores do Trotsky tiveram ao longo das décadas, né, de encontrar o justo ponto da sua própria atividade independente para ajudar ao rio, caudaloso rio, da luta de classe, a fluir. Pronto? Então vamos lá para a próxima pergunta, né? Você falou aí dos seguidores do Trotsky, né? Pós-morte do Trotsky, né, a gente sabe que existe uma enorme divisão entre os chamados trotskistas, né? A gente tem um monte de grupos, né, trotskistas que pensam, né, totalmente diferente. A que se deve essa divisão, né? E qual dessas tendências aí pós-morte do Trotsky você, né, mais, digamos assim, não sei se esse é o termo mais correto, né, se identifica? Vamos por partes. Não foi a morte do Trotsky que gerou por si uma proliferação de grupos contraditórios, que não é exatamente a fotografia da situação hoje, mas admitindo num filme que esse momento tenha existido, não foi pelo fato da morte do Trotsky. Como acontece em outras correntes, inclusive algumas que reivindicaram em algum momento o trotskismo, morre o principal dirigente, por uma causa ou outra, e então se instala ali uma Babilônia, esse fragmento, revelando a pouca consistência, não por desprezo, mas por falta de coerência, né, no período anterior. Militantes delicados, até heróicos, mas por falta de coerência programática não resistiam à perda da principal referência, o principal dirigente. Não foi o que aconteceu com a Quarta Nacional. Trotsky morreu assassinado em 1940. Ele vinha sendo cercado meticulosamente pela GPU, KGB, né, pelo serviço secreto do Stalin, que já tinha matado naquela altura vários dirigentes no exterior, né, em solo europeu, para não falar da liquidação da geração do Comitê Central de 17, nos processos dos anos 30, 33, 37, 38. Mas, quando está, então, indo ao extremo na política do socialismo no seu país, faz um acordo com o Hitler, esse acordo prevê a partição da Polônia, com cláusula secreta, aliás, 6 meses depois a cláusula é cumprida, pelos russos, né, que se retiram e entregam metade da Polônia, mas não pelos alemães, que esperam 6 meses e invadem a Rússia. Por isso que eles vão às portas de Leningrado. Stalin não estava preparado. Mas voltando aqui ao ponto, havia uma disputa sobre o curso da Revolução. Quero lembrar que nenhuma das correntes políticas internacionais pré-existentes à Segunda Guerra Mundial, exceto a social-democracia e a Quarta Nacional, nenhuma sobreviveu. Não é uma observação de detalhe. Nós tivemos nos anos 30, no final dos anos 30, diferentes partidos respeitáveis, com representação parlamentar, implantação sindical,
e que, não, por falta de coerência programática, não aguentaram a situação extrema da guerra de um lado, estou falando da Europa, né? E da situação que sai no final da guerra, onde a União Soviética aparece como vitoriosa, grande triunfo, mesmo se a burguesia está comprometida em diferentes países da Europa, né? Até o pescoço na colaboração com os nazistas. E você tem uma onda revolucionária, tal como Trotsky e os trotskistas previam. O problema é que a Quarta Internacional foi extremamente debilitada durante a guerra. E não é exatamente um processo de divisão no sentido grupos contraditórios. Havia um núcleo nos Estados Unidos, relativamente preservado pela condição da guerra, e a maioria das organizações, do fato da guerra, tinham as suas comunicações praticamente interrompidas. Eu estudei muito a trajetória do Mário Pedrosa, brasileiro, fundador da Quarta Internacional. Se tiver interesse, podemos voltar mais à frente, que é um pouco a testemunha até pessoal dessa situação. Por razões políticas, ele rompe com a Quarta Internacional nos Estados Unidos. Não passou por outro lado, vamos assim dizer, veio a ser fundador do PT, décadas depois. Mas a comunicação entre os grupos, se você via pela atividade dele, praticamente não tinha mais como se realizar. Mas foi mantido mínimo de comunicação. No final da guerra, um centro se recompôs, um congresso mundial se realizou, e aí o principal problema foi a influência política da nova situação criada, em que, vamos dizer assim, 52 e 53, depois de 2 congressos, o núcleo da Quarta Internacional se divide. E aí você tem aí sim uma fragmentação. Como eu disse, não é do fato da morte do Trotsky exatamente, quase 15 anos depois, 12 anos depois. E ele se deve ao que tinha acontecido durante o período da guerra, a situação de excepcional isolamento, e com teorias que vicejaram, num primeiro momento, prevendo que as massas iam seguir a Quarta Internacional, iam dar razão. Então, gerou uma política um pouco proclamacionista, para usar uma expressão. Espero que eu me faça entender pelos ouvintes. Você anuncia a verdade, da aritmética à trigonometria, e espera ser compreendido e seguido. Como isso não deu certo, ao final da guerra, as massas encontraram motivos para ou se identificar com os partidos comunistas ligados à vitoriosa União Soviética, vitoriosa militarmente, isso é negado, ou a voltar ao leito dos partidos, recuperando a legalidade, social-democratas, que tinham sido varridos e duramente reprimidos, aliás, pelo nazismo e o fascismo durante a guerra. A combinação desses dois elementos gera uma série de contradições que seriam normais para um partido jovem. O Partido Nacional era nessa época um partido jovem. Poucos dirigentes velhos tinham mais antigos, né? Velhos, entre aspas, 40 anos eram velhos, né? Mais antigos, poucos tinham sobrevivido. A maioria dos jovens, com pouca experiência, foram, como é que eu vou falar, encantados, ganhos, com uma ideia desastrosa, que se revelou desastrosa, que era de fazer um dito entrismo nos partidos comunistas. Então, é uma forma de preferir os partidos comunistas aos partidos socialistas,
não era uma posição rigorosamente independente de saída. E 2, não passar uma expressão pública da independência da Quarta Internacional em termos políticos, do que ela propõe. Porque é sabido que no interior dos partidos comunistas, não apenas você tem dificuldade de ter liberdade política de debate, frequentemente nenhuma, na época, sobretudo, como você, sobretudo, não pode expressar publicamente uma opinião distinta, visto o tipo de controle político que esses partidos estabelecem nos seus estatutos. Isso não é uma acusação, é uma leitura estatutária. Então, isso levou a uma situação de desastre político. Em parte porque movimentos de massa importantes ao longo dos anos 50 para 60, não encontraram organizações da Quarta Internacional trotskistas desse tipo, uma expressão independente que pudesse causá-los, né, dirigi-los, influenciá-los, pelo menos, em parte porque esses grupos foram se adelgando, né, e quando reagem já são a pálida sombra do que tinham sido ao final da guerra. Você tem a partir daí uma dispersão. Então, não sei, Guilherme, o que você disse quando você fala de grupos, mas se você for, para um exemplo assim, na Inglaterra, você vai encontrar uma paleta de cores de grupos que reivindicam o trotskismo. Se você for na Argentina, você vai encontrar outra paleta de grupos que reivindicam o trotskismo. E não há uma, como é que eu vou falar, correspondência entre eles. O grupo A inglês corresponde a grupo X argentino. O grupo B inglês corresponde a grupo Y argentino. E assim por diante. Houve uma época nos anos 60 em que havia 2, 3 ou 4 grandes, 60, 70, 2, 3 ou 4 grandes correntes, vamos dizer, haviam saído da crise do centro dirigente da Quarta Internacional em 53. Mas isso hoje é história, né? O grau de dispersão, nesse sentido, é bem maior. Eu falo isso não para me felicitar, mas eu para simplesmente constatar. Uma corrente importante, justamente localizada nos Estados Unidos, favorecida nas condições da guerra, por uma preservação, né? E que tinha aquilo de assistência pessoal do próprio Trotsky, ainda em vida, portanto tinha quadros bem formados, em face do problema da Revolução Cubana, no final dos anos 50, evoluiu uma posição, vamos dizer, para lá de simpática ao castrismo e abandonou a referência ao trotskismo, não de uma vez só, não de um dia para o outro, mas ao fim e ao cabo. E tinha sido uma ação importante para articular grupos e seções que no mundo queriam reconstruir a Quarta Internacional construída na crise do centro dirigente, destruída em 52 e 53. Na França, uma crise muito forte marcou esse ano de 52 e 53. Não tanto nos Estados Unidos, que teve essa revolução que eu falei, mas na França, sim, onde uma maioria defendeu essa posição de que haveria uma transição de séculos para o socialismo e que as organizações da Quarta Internacional, que elas podiam fazer era influenciar os partidos comunistas. Nessa forma do entrismo dito sui generis, né, ou outras. Essa corrente encontrou uma certa expressão nos anos 60, inclusive de escala internacional, inclusive no Brasil, mas depois, vamos dizer, nos últimos 20 anos, entrou num processo já de diminuição, talvez seja mais conhecida dos nossos ouvintes pelo nome de Novo Partido Anticapitalista, NPA, pelo que ela se transformou, eu acho que há uns 15 anos atrás.
mas que já não ocupa o lugar que ocupou e que, aliás, acaba de se dividir em dois, se eu não estou enganado, meio a meio, no mês passado. E é um processo de fragmentação, de diminuição internacional e de fragmentação. E depois nós tivemos escala da América Latina, que como estamos falando aqui, porque a escala da Ásia é outra coisa, a escala da África é ainda outra, mas como nós estamos na América Latina, merece um registro. A corrente que foi saída também dessa crise 52-53, dirigida pelo argentino Raul Moreno, que constituiu uma corrente com influência na América Latina, nos anos 70, 80, alguma coisa 90, mas que, depois da morte do seu principal dirigente, entrou num processo de fragmentação, sobrevive em vários grupos, mas é um fenômeno basicamente latino-americano. Então, na verdade, está colocado para as organizações da Quarta Nacional, que se reagruparam num processo de reconstrução do centro dirigente depois da queda do Muro de Berlim, no Congresso Mundial realizado em 1993, está dada a esse centro a tarefa de seguir buscando o reagrupamento sobre a base do programa. Há muitas teorias, havia antes, teoria das novas vanguardas, a classe operária estaria aburguesada, se falava nos anos 60. Hoje em dia o termo não é novas vanguardas, mas há uma busca de novos ideários, algo que fosse mais capaz de sensibilizar os oprimidos, não tanto a classe trabalhadora, a classe operária, mas os oprimidos. Então, algo que faz parte do processo revolucionário, mas que, na opinião de muitos aí, não apenas de origem trotskista, passou ao primeiro plano como é que eu vou falar, do palco. Né? E acaba sendo alguma coisa que, na nossa opinião, é substituta à organização da classe, que não é em si contraditória com outras causas, mas aquele postulado que eu falei lá atrás sobre a força motriz, né, da Revolução Permanente é a classe operária organizada em sindicato, partido e organismos superiores de unidade. Né? Na experiência russa foram os soviéticos, mas o termo conselhos poderia comportar alguns nomes e formas específicas, substituindo o Estado burguês, que esse a gente conhece bem. Em particular, a Quarta Nacional está preparando um 10º congresso. Provavelmente será no final está marcado para o final desse ano. E nós vamos discutir os problemas de sempre, por assim dizer, mas, sobretudo, a situação criada com o curso da guerra na Ucrânia, que, de algum modo, podemos dizer, tem ao fundo o problema da China. São coisas separadas, são realidades separadas. Investigar, discutir, por assim dizer, deliberar a respeito de cada uma delas. São problemas políticos novos. Não tem como resolvê-los apenas com citações de clássicos de 100 anos atrás. Mas o fio condutor, queremos crer, é o mesmo. A posição-chave, o start, por assim dizer, uma discussão moderna, o justo termo da palavra moderno, seria a posição face à guerra da Ucrânia, que continua, né? Vai bater um ano, e não está com cara que vai terminar, porque tem forças poderosas interessadas que ela continue. Tanto o Putin, que necessita dela para a política interna, quanto, em alguma medida, para a política externa, sobretudo na Ásia, e a OTAN, com o Biden por trás, o maior interesse na guerra, com uma saída de mercado para a produção de armamentos e gás,
e, em geral, para assujeitar a União Europeia como mercado às necessidades do capitalismo norte-americano. Essa é uma questão chave, que correntes que têm origem, de alguma forma, no ideário do Trotsky, de quase 100 anos nesse caso, teriam a obrigação de se posicionar claramente sobre esse conflito, que não é uma guerra entre outras. Digo isso porque há várias outras guerras, nenhuma delas é justa em si mesma. Nós não assistimos a uma guerra de libertação nacional canto algum. Mas essa, pelo número de operários e filhos de operários que são envolvidos contra a sua vontade, sob uniforme ou nos seus locais de trabalho, e cujas consequências se derramam pelas fronteiras a leste e a oeste, inclusive chegam aqui na América Latina e no Brasil, com certeza essa guerra é o fato principal da situação mundial. E um internacionalista, como os trotskierem, os que os reivindicam devem ser, teria que ter uma posição claríssima e submetê-la, né? Não como uma conversa de bar ou um artigo literário, submetê-la ao movimento de massas, usá-la como critério na política, questionar os governos, diferentes governos têm diferentes políticos, questioná-los a esse respeito, porque do desenlace dessa situação depende, em parte, o futuro de cada uma das nossas lutas nacionais. E você vai ver que tem grupos, isso que você chamou assim de panorama de grupos, né, que tem as posições mais disparatadas e não descabidas. Tem desde quem queira armar a Ucrânia, como se ela não tivesse armas, e como se os americanos já não fizessem pressão suficiente sobre a sua própria indústria e sobre os estados imperialistas europeus, a OTAN, né, e a União Europeia, para que armem os ucranianos, uma guerra que não lhes guarda nenhum futuro, quanto tem do outro lado quem defenda o Putin. Mas como se o Putin fosse o Stalin. Estou falando eu, né? Alguns nem chegam a fazer essa comparação. Mas como se ele fosse dirigente de um Estado, como o Stalin era nessa época, despótico, mas assentado em bases de uma economia planificada, que parcialmente voltada à satisfação das necessidades primárias das massas, atacado por forças do imperialismo, de modo que o triunfo do imperialismo não melhoraria em nada as condições das massas, como era o caso da União Soviética nos anos 40, não melhoraria em nada, ao contrário, pioraria, e que, portanto, nós devêssemos, inclusive militarmente, como os trotskistas presos nos campos soviéticos se dispuseram, naquela ocasião, a defender o Estado soviético. Só que o Putin não é o Estado soviético. Putin é um produto de uma polícia política, ela sim, egressa do Estado soviético, mas sob bases sociais e econômicas diferentes. O que conta não é a forma, é o conteúdo. Um policial bonzinho ou malzinho é só um policial. Entendeu? Ele vai ser julgado, não é por ser bom ou mal, embora isso conte quando você está preso, vai ser julgado pelos interesses que ele está defendendo. Em última instância, é a serviço de quem que ele está. E o Putin está a serviço dos oligarcas. Então não tem como se alistar ou por o armamento. Você tem que se delimitar, termino com isso, é a posição da Quarta Nacional,
tanto em um apoio à operação Biden, União Europeia, com a OTAN e milícia, quanto da operação Putin, jogando todo o peso da Rússia numa guerra injusta. E para nós isso não é uma posição declaratória. É a base para abrir a discussão do 10º Congresso da Quarta Internacional, na melhor tradição internacionalista. Não resolve todos os problemas. Há problemas muito importantes, inclusive atualíssimos, não contemplados nessa questão, mas o contrário é o que é predominante. Se você não resolver esta questão, não terá resolvido para avançar nenhuma das outras que se lhe subordinam no cenário da classe internacional. Maravilha, Marcos, muito bom. Vamos aí para. Peça aí que desliga o microfone. Vamos aí para a última pergunta aí do nosso bate-papo, né? Falar aqui, né, da independência de classe, né? É um debate que eu particularmente acho de extrema importância e extrema relevância, principalmente nesse último período do Brasil, onde que boa parte aí da esquerda parece ter esquecido aí da questão da independência de classe. Como você vê esse debate, primeiramente, né? E como resgatar a independência de classe aí para, né, o cotidiano, mas também aí para o norte estratégico? Olha, a independência de classe é a realização da unidade da classe trabalhadora como classe por seus interesses próprios. Ela aparece na carta do Marx aos comunistas na Alemanha, nos anos 1840, ela vai toquinho, 1850, alguma coisa. Aqui há uma ideia na América Latina que tem sua razão de ser, mas ela é parcial, de que a independência de classe consiste em a classe operária se distinguir da burguesia. É verdade, um meio da classe operária se realizar a sua independência subordinada à burguesia. Mas, porém, todavia, contudo, para ela realizar essa independência, não é um cumprimento, ela precisa realizar a sua unidade como classe. Esse é um debate antigo. Nos congressos da Internacional Comunista, Lenin e Trotsky vivos, foram adotadas duas resoluções em dois momentos separados, mas com o mesmo método, que, na nossa opinião, para a Internacional, seguem, em geral, válidos. Uma resolução sobre a Frente Única Operária e outra resolução, chamada Tese de Oriente, cujo nó era a Frente Única Anti-Imperialista. São dois conceitos a serem manejados. Eles não são idênticos, embora não sejam contraditórios. Você realizar a independência da classe, você precisa que a classe esteja unida. Então você pode, assim, de uma maneira bem simplória, falar, essa é a Frente Única Operária, a Frente Única de todas as organizações da classe trabalhadora. É preciso ter um cuidado, porque dependendo do objetivo dessa Frente Única Operária, ela pode não ser tão independente do ponto de vista de classe assim. Pode realizar uma identidade, uma unidade de várias organizações, de todas as principais, inclusive no governo, para fins de colaboração de classe. Já aconteceu antes. O governo da Austrália nos anos 30, por exemplo. Mas era um governo operário, formalmente independente, não tinha burguês, tinha nenhum ministro capitalista, mas ele não era independente, realmente, por causa do programa que ele executava. Depois você tem aquelas situações da Frente Única Anti-Imperialista, que é igualmente necessária para realizar a independência de classe.
nos países como os nossos, sobretudo. Por que sobretudo? Porque, frequentemente, a classe operária está sob influência parcial, né? Sob influência de organizações, partidos, lideranças, que não são da classe operária, nem por sua origem, nem por sua trajetória, e muito menos pelo seu programa. E você não vai realizar a independência da classe trabalhadora com outra classe que não aquela que está aí. Aí você seria uma coisa marginal, ou parcial, na melhor hipótese. De toda maneira, fadada a derrota. Parcial ou marginal, fadada a derrota. A independência de classe como notícia do futuro, ela precisa ter a potência da classe. Ela não pode ser uma coisa, vamos dizer, testemunial. Não, eu estava lá, eu não estive comprometido e eu posso dizer para vocês. Isso aí não é uma posição militante, marxista ou trotskista. Então, a realização das chamadas tarefas democráticas, nos países que não a realizaram e que pesam sobre a nação, nós temos aí no Brasil a questão militar, é um escândalo. Me desculpe cortar assim para um tema tão atual, mas eu acho que é a melhor maneira de expressar as necessidades desta hora, em termos de independência de classe. Como é possível que um presidente tenha sido eleito, vamos por um momento deixar de lado a coalizão, que naturalmente não é uma coalizão de independência de classe. Mas como é possível que um presidente sendo eleito, tendo, portanto, um mandato legítimo, tenha que enfrentar uma escandalosa conspiração militar, e é o presidente do Bradesco que falou em conspiração, não eu, que não deu certo por razões que saberemos, pelo momento não deu certo. Como é possível, senão pelo fato de que nós não vivemos uma verdadeira democracia no Brasil? E eu não estou falando de democracia proletária, a República dos Soviéticos, que sim, eu defendo isso. Mas é que aqui no Brasil, e nesse caso, há uma certa distinção de graus com alguns países vizinhos, o grau é importante. No Brasil nunca houve uma Assembleia Democrática. O Exército Brasileiro foi constituído como tal, como Força Nacional, reprimindo as revoltas contra a decisão absurda de Dom Pedro, regente, Dom Pedro I, né, que suspendeu os trabalhos da Constituinte e promulgou uma Constituição no meio dos trabalhos. Então não houve Assembleia Constituinte. E anos depois, quando foi, como a gente aprende na escola, né, foi proclamada a República, tampouco houve uma Assembleia Constituinte. Deram ao Rui Barbosa a tarefa de escrever uma Constituição e foi lá e escreveu, literalmente nas coxas, assim, numa reunião do Ministério. Eu não vou ficar aqui uma por uma, mas a tutela militar se consagrou ao longo da história, inclusive em artigos constitucionais, mais ou menos explícitos ou camuflados, como diz um livro recém-publicado, que é interessante quem quiser ler, um controle efetivo que ela tem sobre a República, que não é democrática. Então, como você vai realizar a independência de classe, Guilherme, sem que a classe possa se expressar plenamente? Com a Revolução Proletária? Eu apoio. E como nós vamos fazer para chegar lá? Então aí vem, enquanto a necessidade se colocar, eu acho que ela se coloca, a de lutar pela democracia, até para que o povo adquira a plena consciência das suas necessidades históricas, de modo que ela possa tomar em mãos o seu destino. Isso seria a realização plena da independência de classe. Claro que é mais fácil falar do que fazer, mas é disso que se trata. Na opinião da Quarta Nacional, no Brasil, está na ordem do dia uma Assembleia Constituinte. Quando eu digo ordem do dia, não é na pauta dessa semana, mas é nessa quadra histórica, como já estava no anterior.
como já estava na anterior. Era o programa fundacional do PT, foi abandonado em algum momento, retomado em outros, suspenso no terceiro, e é algo com PT ou sem PT que se coloca. Não tem, nesse caso, um atalho. Desgraçadamente, não há um atalho. Se nós quisermos retirar os obstáculos à plena expressão da cidadania brasileira, e em particular da classe operária, de forma independente, é necessário que ela possa se expressar. Ela não pode ir a uma eleição submetida ao assédio nas empresas. Ah, mas o que tem o assédio nas empresas a ver com a tutela militar? Tem tudo a ver. Então, se você olhar a última eleição, nós tivemos compra de votos, assédio parlamentar, pregação ilegal em púlpitos, ameaça dos milicos às urnas, configurando um clima de intimidação, como se nós vivêssemos na República Velha. Como se os militares tivessem sido devolvidos. Na realidade, é a volta dos que nunca foram. Porque houve momentos ao longo dessas décadas que eles estiveram na linha de frente, há momentos que eles tiveram que recuar. Hoje, nessa semana, não sei o mês que vem, esse mês eles estão tendo que recuar, porque dia 8, nesse sentido, foi uma sobreexposição da conspiração que ia dentro, não sei em que condições. E se esse problema não for resolvido, nós vamos ter uma trava à soberania popular e à independência de classe. Posso assim falar que a realização da independência de classe não vai se dar antes da realização da soberania do povo, nem o contrário. As duas coisas estão imbricadas. Esse é o processo da revolução permanente na sua dinâmica, no seu movimento. Não é um estalar de dedos, é na sua dinâmica. Eu acho que com isso eu dei um panorama daquilo que, junto com outros companheiros, no PT em particular, no agrupamento que a gente participa, chamado Diálogo e Ação Petista, nós, da Quarta Nacional, junto com os outros companheiros no Diálogo e Ação Petista, defendemos, seja que o PT cumpra aquilo que foi o propósito pelo qual ele foi fundado, contra tudo e contra todos. A imprensa gosta de nos provocar, e que para alguns talvez já não seja hoje tanto quanto já foi, mas é que é como o povo nos vê. E, aliás, nos vê mais hoje do que há poucos anos atrás. Falo isso sem nenhuma satisfação. Né? Eu acho que a situação é cada vez melhor, não. Mas é fato que o Lula teve, na última eleição, no primeiro turno, portanto, não com aquelas outras discutíveis alianças, há uma votação da sua história. O PT, como uma expressão histórica na luta pela independência de classe no Brasil, certamente não é igual hoje ao que ele foi na sua fundação em 1980, mas ele é tão ou mais necessário para que a gente se abra o passo a uma etapa superior. Entendi. Vamos lá, estamos aqui encerrando aqui mais uma entrevista do nosso podcast Mesa de Debates. Quero aqui agradecer também a participação do Marcos Sokol, né? Aqui aí do papo, algumas divergências, mas acho que, né, o debate foi bom, né? Também quero agradecer aqui a Marlene Petros, Oswaldo França que nos acompanharam e entre os outros que vão acompanhar essa live, seja na minha página pessoal do Facebook, mas também posteriormente no YouTube, no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Antes de passar aqui a bola para o Marcos fazer as considerações finais, quero aqui lembrar do nosso Pix 385 007 01800. Primeiramente, o que a gente tem
aqui, né, esse é um recado aí para os ouvintes, para que, né, nós do Mesa de Debates continuem, né, fazendo o nosso trabalho, né? Sabe que é difícil manter uma mídia independente, então a gente, né, criou esse meio aí de, né, de sustentar aí o canal. E também porque nós somos uma mídia independente, né? Isso significa não dependemos aí nem do Estado e nem do capital privado. E, né, é isso a gente, né, cria esses meios aí de financiamento. Então, né, tá aí o nosso Pix, né? Temos aqui um comentário, né, no final da live. Vamos ver aqui qual comentário que é. Oswaldo França, né, falando aqui, excelente debate. E então, né, passa a bola aí para o Marcos fazer as considerações finais. Olha, vai ser breve, porque eu falei demais e você falou de menos. Não é justo. Que é uma desigualdade profunda. Para socialistas é um desastre. Você ficou sabendo tudo que eu penso, pelo menos bastante, inclusive pontuou divergências, e eu saí daqui mais cedo do que eu entrei, sem saber quais são as divergências que eu tenho com você. Mas não tem problema, eu vou abrir um podcast, vou entrar nessa moda, vou te convidar, vou te dar a palavra, e vou saber no detalhe. Agora, sério, agradeço. Posso até colocar aqui, ô Marcos, desculpa interromper, eu posso colocar até aqui a Por divergência, favor. né, mas que na verdade o centro aí do canal é da voz de você. A gente pode colocar aqui, que para mim é basicamente, né, o papel que o Partido dos Trabalhadores cumpre, né, e eu particularmente não acho, né, que que os revolucionários trotskistas devam estar dentro do PT. Eu particularmente tenho divergência com essa ideia. Para mim quem está dentro do PT já está fazendo hora extra aí já faz tempo, né? Mas enfim, são divergências que se a gente ficar debatendo aqui, né, né, vai dar margem para outra live que quem sabe um dia, né, possamos fazer isso, né? Continue fazendo as considerações Para finais. encerrar com um comentário, agradeço a oportunidade, naturalmente, a imprensa independente é para provocar o debate, não a cisânia, mas o debate, claro. Tive todas as condições de me expressar, tive minhas curiosidades até mesmo satisfeitas no final. Um pouco, né? Quero dizer para você que um trabalhador é obrigado a fazer hora extra. É uma questão de sobrevivência. Nem sempre as condições são tais que ele diga trabalho 6 horas por dia e dane-se. É toda uma história que tem atrás disso, mas faço essa, como é que eu posso falar? Deferência ao teu comentário de que nós estamos fazendo hora extra no PT faz tempo. Então, obrigado pela oportunidade, Guilherme, e voltaremos. Então é isso aí, né? Lendo alguns mais outros comentários antes da gente se despedir aqui. Da Neuza, muito bom. Da Neuza, de novo, vamos aí para outra live. E do Oswaldo França, né? Gostei dessa ideia de fazer o debate com a sua posição, Guilherme. A gente pode fazer aqui o debate com a minha posição, inclusive convidar outros, né? Convidar aí que pensam, né? Diferente, né? Quem sabe aí mais no meio do ano, final do ano, o Marcos, né, volta aqui pro canal. Então é isso aí, né? Lembrando sempre aí de se inscrever aí no canal podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas. Também, né, curta a nossa página do Facebook Mesa de Debates e siga a gente no Instagram, também Mesa de Debates. Um forte abraço aí a todo mundo, né? Por hoje é só e fui.